A natureza não cansa de nos surpreender com a força e beleza de seus fenômenos. Todos os dias, uma enxurrada de descobertas nos traz novas informações, ou mesmo diferentes perspectivas de algo que aparentemente já havíamos esgotado, mas que, na verdade, se mostra muito mais profundo e complexo do que havíamos previsto. Alguns eventos naturais estão no topo dessa lista de questões enigmáticas que desafiam os cientistas e impulsionam novas pesquisas e, por consequência, a produção de conhecimento. Tempestades, terremotos, ventos solares, cometas, enfim, são só alguns exemplos desses acontecimentos que provocam os pesquisadores que tentam entender melhor para prever e, quem sabe, até usar a energia produzida por esses fenômenos a nosso favor. Hoje, falaremos de um dos principais eventos que estão na mira dos pesquisadores que não param de desbravar todas as suas características, efeitos, causas e tudo que os cerca: as erupções vulcânicas. Traremos para você a maior e mais potente erupção do século XXI, ocasionada pelo vulcão submarino Runga Tonga Runga Rapai. A energia liberada nessa explosão foi equivalente a mais ou menos 100 bombas atômicas iguais à que foram lançadas sobre a cidade de Hiroshima no final da Segunda Guerra Mundial. As consequências foram tão extensas e complexas que muitas delas só puderam ser descobertas recentemente, e eu aposto que você ainda não tem noção do que estamos lidando de fato. Antes de tudo, vamos conhecer algumas das maiores ocorrências como essa da história para entendermos melhor a proporção dos eventos que estamos falando. Existem diferentes formas de medir a magnitude de uma erupção vulcânica, como o volume de material expelido, a altura da coluna eruptiva, a duração da erupção, a área afetada e, infelizmente, o número de vítimas. Uma das escalas mais usadas é o Índice de Explosividade Vulcânica, IEV, que vai de 0 a 8, sendo 0 uma erupção não explosiva e 8 uma erupção megacolossal. Grande parte dessas erupções que vamos falar a seguir foram provocadas por supervulcões, que, como o próprio nome já induz, são grandes vulcões que provocam grandes explosões. Mas a principal consequência que advém dessa característica é que sua atividade provoca efeitos não apenas localmente, e sim em escala continental ou até mesmo global, podendo literalmente afetar os rumos do planeta Terra. Nesse sentido, uma das maiores erupções conhecidas pela humanidade aconteceu na Indonésia e foi provocada pelo supervulcão Toba. Eu sei, pessoal. A quinta série que habita em mim saúda a quinta série que habita em você, só que esse é o nome do vulcão mesmo, tá? Ela aconteceu há cerca de 70 mil anos e, apesar do nome engraçado, as suas consequências não foram nada agradáveis. Possuindo um IEV de número 8 e liberando cerca de 2.800 quilômetros cúbicos de material. Ela causou uma mudança climática global que levou a uma era glacial e quase extinguiu a espécie humana. Outro evento de proporções magnânimas foi provocado por um supervulcão bastante popular, o Yellowstone, nos Estados Unidos. Uma erupção provocada por ele há 640 mil anos teve também um IEV de nível 8 e liberou cerca de 1.000 quilômetros cúbicos de material. Ela formou a atual caldeira do Parque Nacional de Yellowstone e afetou o clima da Terra por décadas. Outro exemplo também na Indonésia foi a erupção do Monte Tambora em 1815. Essa erupção teve um IEV de número 7 e liberou cerca de 160 quilômetros cúbicos de material. Ela matou aproximadamente 92 mil pessoas e causou o chamado Ano Sem Verão, em que as temperaturas caíram drasticamente em todo o mundo. E um dos últimos eventos com essas proporções aconteceu novamente na Indonésia, no famigerado Krakatoa, em 1883. Essa erupção teve um IEV de nível 6 e liberou cerca de 18 quilômetros cúbicos de material. Ela matou cerca de 36 mil pessoas e gerou um tsunami gigantesco que devastou as ilhas próximas. Ela também produziu uma onda sonora que circundou o planeta 4 vezes e uma nuvem de cinzas que alterou o clima por anos. Todos esses eventos impactaram profundamente o clima e causaram efeitos temporários ou permanentes, não só na sua região, mas no mundo. Como vimos, muitas consequências são graves e preocupantes, causando mortes e destruição.
mas outras fazem parte do ciclo natural do nosso planeta e são mais uma engrenagem do seu complexo funcionamento. No entanto, todos esses vulcões têm em comum o fato de estarem na superfície. São exemplos clássicos representados pelos montes ou montanhas que permeiam nosso imaginário. Mas o nosso objeto principal de hoje, o Runga Tonga, é diferente por ser um vulcão submarino. Os vulcões têm alguns mecanismos para se formar que os classificam em 3 categorias principais. O vulcão de escudo tem uma forma larga e suave devido às erupções fluidas e frequentes menos explosivas. Já o vulcão de cone de cinzas possui uma forma cônica íngreme devido à acumulação de cinzas vulcânicas e lava viscosa, resultando em erupções mais violentas. E, por fim, o vulcão estratificado combina características dos outros 2, apresentando camadas de lava, cinzas e outros materiais, resultando em uma forma grande e íngreme. Os vulcões submarinos também seguem esses princípios com a diferença clara de estarem localizados abaixo da superfície do mar. Apesar de não serem tão populares, esses vulcões são muito comuns no fundo oceânico, especialmente nas zonas de subducção, onde uma placa tectônica se move sob a outra, gerando pressão e calor que derretem as rochas e formam o magma. O magma, por sua vez, busca uma saída através de fissuras ou aberturas na crosta terrestre, criando os vulcões submarinos. Eles podem ter diferentes formas e tamanhos, dependendo da quantidade e da composição do magma, da profundidade da água e da frequência das erupções. Alguns são apenas cones ou domos que se elevam poucos metros acima do leito marinho, enquanto outros formam ilhas inteiras que emergem na superfície. Estima-se que existam cerca de 1 milhão de vulcões submarinos no Oceano Pacífico, sendo que a maioria deles nunca foi observada ou estudada pelos humanos. Alguns exemplos interessantes incluem o Axial Siam, localizado na Cordilheira do Pacífico, cerca de 480 quilômetros a oeste do estado de Oregon, nos Estados Unidos. É um dos vulcões mais estudados e monitorados no oceano e é um dos mais ativos do mundo. Ele entrou em erupção pelo menos 12 vezes desde 1976, sendo que a última foi em 2015, quando ele liberou cerca de 80 milhões de metros cúbicos de lava. Outro que merece ser citado é o Lo'I, localizado na ilha do Havaí, também nos Estados Unidos. Esse vulcão ativo está emergindo gradualmente do fundo do mar e é considerado um dos mais jovens do Havaí. Ele está previsto para emergir na superfície daqui a cerca de 10 mil anos, tornando-se uma ilha. Ele entrou em erupção pela primeira vez em 1996, quando liberou uma grande quantidade de gases hidrotermais que alteraram a química da água ao seu redor. Mas vamos falar daquele que está sob os holofotes da comunidade científica atualmente, que, apesar de estar submerso, conseguiu gerar impactos até mesmo nos nossos satélites em órbita. Tamanha é a sua força. O Runga Tonga Runga Apai está localizado a cerca de 65 quilômetros ao norte da capital de Tonga, em uma região de alta atividade sísmica e vulcânica, conhecida como o Cinturão de Fogo do Pacífico. O nome do vulcão vem de 2 ilhas desabitadas que ele uniu, Runga Tonga e Runga Apai. Tendo uma base submersa que se estende por cerca de 1.800 metros de comprimento e 20 quilômetros de largura, ele é composto por rochas basálticas, que são ricas em ferro e magnésio e têm uma cor escura. O magma desse tipo de rocha é fluido e tende a formar erupções efusivas, ou seja, com baixa explosividade e alta emissão de lava, o que nem sempre é o caso, como veremos a seguir. Observações históricas indicam que o vulcão tem uma atividade que remonta a séculos. Registros de populações locais e observações de marinheiros sugerem que ele teve períodos de erupção intermitentes, com eventos que misturam explosões com atividades submarinas, que resultaram em alterações na forma da ilha. Contudo, levando em consideração os dados oficiais que foram registrados, o Runga Tonga entrou em erupção pela primeira vez em 1912, mas só foi reconhecido como um vulcão distinto em 2009, quando teve uma nova erupção que durou cerca de 5 dias.
Em 2014 e 2015, ele voltou a entrar em erupção, criando uma nova ilha entre as duas existentes. Essa ilha tinha inicialmente cerca de 2 quilômetros quadrados de área e 120 metros de altura. Porém, foi sofrendo erosão pela ação das ondas e do vento ao longo dos anos. Em 2015, ela tinha cerca de 0,6 quilômetros quadrados de área e 60 metros de altura. No entanto, nós estamos de olho na erupção que ocorreu em 15 de janeiro de 2022, às 18h30, horário local, que foi uma das mais violentas já registradas na história, a mais potente registrada no século XXI até então. Ela teve uma magnitude estimada de 6 no índice de explosividade vulcânica, que, como vimos, vai até 8. Antes da erupção, houve um colapso do centro do vulcão, que afundou e desapareceu no mar. Esse desmoronamento pode ter sido causado por um aumento da pressão do magma no interior do vulcão, que rompeu a crosta que o cobria. Em seguida, houve uma explosão colossal que lançou uma coluna de cinzas e vapor de água para a atmosfera, atingindo uma altura de cerca de 20 quilômetros. Essa explosão também gerou uma onda de choque atmosférico que se propagou pelo ar em todas as direções, atingindo velocidades supersônicas. A explosão foi tão poderosa que pôde ser ouvida em lugares distantes como Fiji, Nova Zelândia, Austrália e até mesmo no Alasca. Holy shit! Além disso, ela causou uma perturbação na pressão atmosférica que circundou o planeta em 2 ocasiões, sendo detectada por estações meteorológicas em vários países. Como falamos anteriormente, as características do Runga Tonga apontam para um perfil mais calmo, característicos do tipo escudo, que tem erupções constantes e duradouras, mas não arrebatadoras. Então, por que ele produziu uma explosão tão potente? Os fatores que contribuíram para a violência do evento ainda estão sendo investigados pelos especialistas, mas algumas hipóteses já foram levantadas. Uma delas é que a velocidade com que o magma saiu do vulcão foi muito alta, impedindo que ele se resfriasse ao entrar em contato com a água do mar. Isso teria provocado uma reação química explosiva entre o combustível, o magma e o líquido refrigerador, nesse caso, a água. Essa interação é conhecida como combustível refrigerante, semelhante à que ocorre em usinas nucleares quando há um superaquecimento do reator. Outra hipótese é a de que o magma continha uma grande quantidade de gases dissolvidos, como dióxido de carbono e vapor de água. Esses gases se expandiram rapidamente ao sair do vulcão, aumentando a pressão e a força da explosão. Isso é análogo ao que acontece, por exemplo, quando se abre uma garrafa de refrigerante agitada. Uma terceira hipótese é que o colapso do vulcão criou um grande volume de detritos que caíram no fundo do oceano, deslocando uma enorme quantidade de água. Esse deslocamento gerou uma onda na superfície do mar, que se somou à onda causada pela explosão do magma. Enquanto não se sabe ao certo ou mais possivelmente os motivos para a erupção tão poderosa do Runga Tonga, os cientistas se voltam para as consequências que sucederam à gigantesca explosão. Por mais que intuitivamente pensemos que aquilo que foi causado pela erupção pode ser imediatamente observado nos arredores ou até em áreas mais distantes, nem sempre é o que acontece. E é isso que veremos agora. Um dos efeitos imediatos foi um tsunami que atingiu as ilhas de Tonga e outros países do Pacífico como Samoa, Fiji, Nova Caledônia, Nova Zelândia, Austrália e Japão. O tsunami teve alturas que variaram de alguns centímetros a mais de 10 metros, dependendo da distância e da topografia do local. Ele causou inundações, destruição de infraestrutura, danos ambientais e mortes de pessoas e animais. O número exato de vítimas não foi confirmado, mas estima-se que esteja na casa das centenas. Além disso, o tsunami interrompeu as comunicações e o fornecimento de energia elétrica em várias ilhas, dificultando os trabalhos de resgate e assistência. Outra consequência gerada instantaneamente pela erupção foi o lançamento de uma nuvem de cinzas e vapor de água para a atmosfera, que se espalhou por uma área de cerca de 1.000 quilômetros de diâmetro. A nuvem de cinzas reduziu a visibilidade, afetou a qualidade do ar e prejudicou o tráfego aéreo na região. Alguns voos foram cancelados ou desviados para evitar a nuvem,
que podia danificar os motores das aeronaves. A nuvem também alterou o clima local, diminuindo a temperatura e aumentando a umidade. Contudo, algumas repercussões ainda estão sendo medidas, pois arrastam seus efeitos a longo prazo. Um exemplo disso foi a emissão de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono e dióxido de enxofre, que contribuem para o aquecimento global e a acidificação dos oceanos. Alguns relatos indicaram ainda que houve chuva ácida em algumas áreas, causada pela reação das cinzas contendo esses elementos e a água da chuva. Além disso, outro impacto surpreendente foi a injeção de partículas na estratosfera, que podem refletir parte da radiação solar e causar um resfriamento temporário da superfície terrestre. Esses efeitos podem afetar os padrões climáticos, como as chuvas, as correntes marítimas e os ventos. E é aqui que entram os efeitos mais fascinantes que impactaram a comunidade científica recentemente. O fato de um vulcão submarino influenciar a atmosfera do planeta, incluindo nossos modernos satélites que usamos diariamente para nos guiar e nos comunicar. Um novo estudo descobriu que a erupção do vulcão Runga Tonga produziu uma bolha de plasma na ionosfera da Terra, e que essa bolha de plasma chegou a afetar satélites, interrompendo a comunicação em todo o mundo. Para entendermos melhor, tá? A ionosfera é uma camada da atmosfera da Terra que fica entre 60 e 1.000 quilômetros de altitude. Ela é formada por átomos e moléculas que são ionizados pela radiação solar, ou seja, eles perdem ou ganham elétrons e ficam com carga elétrica. Esse conjunto de partículas carregadas é chamado de plasma. As bolhas de plasma nessa camada da atmosfera terrestre podem causar problemas para os satélites artificiais que orbitam a Terra, porque interferem nas ondas de rádio que são usadas para transmitir dados e sinais entre os satélites e as estações terrestres. Elas podem causar distorções, atrasos ou até mesmo bloqueios na comunicação, prejudicando serviços como o GPS, a telefonia celular e a internet. Mas o que tem a ver a erupção do Runga Tonga com as bolhas de plasma na ionosfera? Bom, a erupção do vulcão foi tão poderosa que lançou uma coluna de cinzas e vapor de água para a atmosfera, atingindo uma altura de cerca de 20 quilômetros. Essa coluna criou uma onda de pressão que se propagou pelo ar em todas as direções, alcançando velocidades supersônicas. Essa onda de pressão chegou até a ionosfera e perturbou o plasma que estava lá, criando uma bolha gigantesca que se estendeu por toda a região equatorial da Terra, onde há mais densidade de elétrons. Essa bolha foi detectada por vários satélites que medem a densidade eletrônica na ionosfera. Foi isso que permitiu aos cientistas observarem e detectarem esse efeito sem precedentes. Descobertas assim são de suma importância para entendermos melhor como os eventos extremos na Terra podem afetar o espaço e vice-versa. Elas também mostram como estamos vulneráveis aos fenômenos naturais que podem danificar nossas ferramentas modernas, apontando como devemos estar preparados para lidar com essas situações e buscar formas de proteger os nossos meios de comunicação e navegação, que são imprescindíveis na atualidade. Concorda? As erupções vulcânicas terrestres ou subaquáticas são fenômenos poderosos que merecem nossa atenção e um estudo contínuo. Elas têm o potencial de moldar paisagens, influenciar o clima e afetar comunidades em uma escala global. A compreensão desses eventos é essencial para a nossa segurança. Os vulcões são verdadeiros lembretes da dinâmica e da imprevisibilidade da natureza e devem ser abordados com respeito e cautela ao serem estudados, para contribuir com um maior entendimento do funcionamento complexo do nosso planeta. A ciência e a colaboração global devem continuar a ser nossas principais ferramentas na preparação para futuros fenômenos como este e na mitigação dos seus impactos. Eu fico por aqui. Até a próxima.